Nós nunca entramos nesse assunto em uma profundidade dessa maneira, mas hoje vamos chegar um pouquinho mais profundo. Sempre é bom chegar mais profundo dentro da palavra para abrir os nossos entendimentos e estar com os nossos corações mais preparados para esse tempo. Esse tempo é o tempo mais difícil que tem. Você diz assim, lá naquela época, onde os romanos pegavam os cristãos, matavam, jogavam nas arenas, os uniões comigo, eles faziam tochas humanas e tudo isso. Sim, isso foi difícil, não vou dizer que isso foi difícil, mas eles tomavam aquela posição, morriam pelo Evangelho. Hoje não, hoje Satanás usa uma estratégia muito interessante. Ele faz você pensar que é um cristão e deixa algumas coisinhas fluindo aí que não são da palavra de Deus, e você vai levando a vida desse jeito. Quando você vai se deparar, você está trancado. É uma artimanha, é uma técnica que Satanás usou. Hoje você vê falar na Bíblia que a mentira, lá do princípio, a mentira que foi engano em Adão e Eva. Hoje eles usam uma expressão diferente, hoje eles usam fake news, né? Para ficar agradável aos ouvidos e agradável muito no paladar das pessoas aí fora. Tem que falar uma pequenininha mentira, não vai fazer mal nenhum. Se você é um cristão, você sabe quem é o pai da mentira. Então, um cristão não deve mentir. Esse é o padrão cristão bíblico da palavra de Deus. Então, você mantenha a sua posição como um cristão. Hoje eu queria falar sobre uma questão para você, que é o Filho de Deus, que já tem recebido o Espírito Santo. Você tem recebido o Espírito Santo? Amém. Então, essa pregação vai ser para você. Amém. Diretamente para você, porque Deus deu uma responsabilidade para você dizer assim: se você recebeu o Espírito Santo, então agora a vida está em sua mão. E a hora que ela está na sua mão, você tem que passá-la. Passar para outra pessoa que precisa do Espírito Santo para ter essa vida e ela reproduzir isso. Então, vamos olhar isso na Escritura. Eu queria dizer para você que isso está em João 14:12. Você vai fazer obras maiores, não só curar, não só esses pontos, obras maiores. Jesus já se expressava nisso, dizer: eu vou para o Pai e o Consolador virá, e quando o Consolador vier aqui, você terá obras maiores. Qual é a obra maior que você pode fazer para uma pessoa? É passar a vida. Jesus Cristo fala assim ao seu filho: soprou, receba o Espírito Santo. Você diz assim: só soprar, irmãos? Não é só soprar. Aí está mostrando para os discípulos que para receber o Espírito Santo. É nisso que quero chegarmos essa noite, falar um pouquinho sobre essa condição e mostrar essa posição em relação a isso. Tem uma escritura que está em João 22, por isso vamos ler bastante escrituras para você entender. João 20:22. Havendo dito isto, soprou sobre ele. Ele disse: recebei o Espírito Santo. Jesus Cristo soprou pelos seus discípulos. A quem, olha a expressão, a quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. Cujos pecados retenha, eles serão retidos. Parte B, ou a parte B, do versículo 23. Aqueles que eu perdoar. Vamos usar uma palavra mais tranquila nesse sentido para você entender melhor. Aqueles que você tolerar os pecados, eles serão perdoados. E cujo pecado retenha, eles serão retidos. Você analisa isso. Então, irmão Alantes, eu posso perdoar pessoas? Você pode perdoar pecados? Isso é bom para você pensar. Você pode perdoar pecados? Primeiro eu vou só reforçar um pensamento aqui para você tentar meditar, mas vamos depois com o assunto, abrir esse assunto para chegar no ponto certo disso. Alguém faz alguma coisa errada para você? Você perdoa? Amém. Amém? Amém. Então você está liberando, né?
Amém. Liberando, porque se você não perdoa, você não pode liberar aquela pessoa. Agora imagine você perdoando e mostrando a palavra de vida eterna. Vocês foram chamados para isso. Eu fui chamado para isso. Todos os que estão aqui foram chamados para levar uma palavra de vida eterna e dar o Espírito Santo para eles poderem ter vida eterna. Então, quando você libera, você toma isso, você manifesta uma coisa que Deus gosta dos filhos que façam. Perdoe os pecados, para ser perdoado os vossos pecados. Você entendeu? A chave ela é mútua. Quando você perdoa, o próprio Deus perdoa você. Agora, se você retém o pecado, como é que você vai fazer isso? Não, meu irmão, não dá para te perdoar. Isso aconteceu no passado, você se lembra? Pedro está escutando Jesus. Ele presta atenção na palavra que está falando. Ele fala: Senhor, então eu devo perdoar 7 vezes? Você percebeu onde está o ponto aqui? 7 vezes? É o suficiente? É bom 7 vezes? 7 vezes aí? 70 vezes. Se fosse para você 7 vezes está bom, então já estava em dívida com Deus. 70 vezes. Não é verdade? Se eu pensar em mim, se eu for 7 vezes, já estou em dívida com meu Deus. Porque a gente faz, olha, desde que a gente acorda, a gente se afasta de Deus. Você sabe o que é pecado, né? Pecado, para nós, claro, dentro da Bíblia, para você entender, pecado é incredulidade, né? Você entende isso, né? Não é a questão da pessoa, é porque eu bebo, porque eu fumo, porque eu faço isso. Não, eu estou dizendo porque você faz aquilo, porque você não acredita na palavra de Deus, você cumpre aquilo. Então, é incredulidade. Você consegue entender, né? Você tem que separar uma coisa da outra, porque senão depois fica tudo, parece a mesma coisa. Não. Então, um cristão, ele é incrédulo? O que você acha? Isso, verdade. O cristão não pode ser incrédulo. Ele ama a palavra de Deus. Agora, eu posso dizer para você que o cristão pode cair em cilada. Satanás cria uma cidade e de repente você está dentro daquela cidade. Mas foi você que quis entrar dentro daquela cidade? Não foi. Entendeu? Você percebe o que aconteceu com Eva? Não foi uma cilada? Por isso ela perdeu a vida eterna? Não perdeu a vida eterna. Mas houve um jugo a pagar. Houve a nós a pagar o preço. Você diz assim: irmão, nós pagamos um preço grande. Perceba o que eu li aqui. Eu quero que você perceba, porque dentro das Escrituras existem muitas epípetas importantes para você saber. Porque você pensa assim: então foi Eva que fez aquilo, então nossos pais são culpados e eu estou aqui pagando esse preço pelos nossos pais. Então escuta de novo o que eu vou ler para você entender. Ele vai dizer assim, lá no Romanos 8, no verso 20, ele fala assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade. Você percebeu aqui que Paulo está falando? Paulo está entendendo desse assunto, tá? Da vaidade. Por não por sua vontade. Olha aqui, ela ficou trancada na vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Eva queria ter o que? Sabedoria, não queria? A sua vaidade. Agora a palavra diz ali: não por sua vontade. Que está a chave. Agora, quem fez isso? Deus imprimiu isso. Irmão Arantes, então Deus fez isso tudo acontecer? Verdade. Agora, para quê? Para mostrar Ele ser um curador, Ele ser um salvador, Ele ser um libertador. Porque se não tem ninguém para curar, Ele não pode ser curador. Se não tem ninguém para salvar, Ele não pode ser salvador.
Você já começou a ficar equivocado aí com a sua mente. Eu acho que você ficou preocupado. Ah, então é assim, irmão. Como é que eu vou fazer? Então que Deus é esse? Esse é o Deus da glória. Amém. Você está aqui para ser lapidado. A palavra diz que você está aqui nesse mundo para ser lapidado. Então você entrou nesse mundo um dia quando seu pai e sua mãe se encontraram, estiveram aqui e nasceu um bebê formoso, uma mocinha formosa, um símbolo formoso. E depois você veio e foi crescendo nesse mundo, passou por várias provas, uns passou por luta, outros passou por isso, cada um da sua maneira. Mas o negócio de Deus era lapidar você. Sabe por quê? A glória, o reino, pertence a você. Você lembra de José do Egito? O reino pertencia a José. Agora, para ele chegar ao reino, ele teve que ser lapidado. E muitas vezes, sozinho. Provas solitárias. Acusações diretas em cima dele, mas ele se submetendo e se humilhando e rendendo e esperando no Senhor. Aprenda isso, irmãos. Aprenda isso. Isso é importante você saber. Então você agora conseguiu entender como Deus fez isso? Por isso que está escrito aqui, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa da sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Daí aqui no 21 fala, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Esse corpo acabou. Esse corpo já foi condenado. Esse corpo já foi julgado. Mas para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por quê? Nós não esperamos aqui. Nosso reino é como Jesus falou, o meu reino não é daqui. O teu reino é daqui? Não, o reino não é daqui. O reino de vocês também não é daqui. Vocês começam a ver o que Jesus está expressando através de Paulo? Porque sabendo que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Os animais, as árvores, a grama que tem vida. O homem não conseguiu produzir uma grama. Ele faz uma grama sintética, ela não tem vida. A grama ali, ela tem vida. Quando você pisa na grama, você sabe que ali existe vida. Hoje a ciência está avançando e sabe que as plantas se comunicam. Você já escutou isso? Elas emitem um som. Quando eles fazem um teste, quando tem uma folha aqui, ela emite um som que passa através de outros. Eles vão chegar lá, os homens não vão chegar. A ciência vai avançar tanto que elas vão dizer assim, existe Deus. De toda certeza. Eles vão bater, querem não dizer que não tem, que foi um acaso que estamos aqui, mas eles vão chegar nesse tempo e dizer, não existe Deus. O DNA de Deus está formado. Em cada pessoa que vem à Terra está formada. Então, o que estamos querendo colocar? Até que tolerar os pecados, ou perdoar os pecados, eles são perdoados. E cujos pecados retêm, eles serão retidos. No texto, vemos Jesus ressuscitando os mortos, retornando aos seus discípulos, que estavam amontoados no semáforo, tendo soprado sobre eles vida. Essa vida foi a mesma que foi soprada, você que é um bom leitor, em Gênesis, lá quando foi formado Adão, e ali saiu o Adão do pó, do material dessa terra. Por isso que você tem 12 elementos dessa terra. Você pertence à terra, você veio dessa terra. Esse homem aqui, animal, pertence a essa terra, mas o homem espiritual vem da forma e da maneira de Deus. Façamos homem a nossa imagem, daí já é espírito. Depois foi formado o homem do pó da terra, 12 elementos. Você pode pegar, você vai ver que você tem ferro, você tem cálcio, você tem potássio, você vai ver que você tem tudo isso no corpo que faz pertencer a essa terra. Escute aqui. Deus fez com Adão. Sua primeira palavra que ele falou para ele foi, no versículo 23,
a quem tolerares os pecados, eles serão perdoados, e cujos pecados reterem, eles serão retidos. Daí você cai em Mateus 18, 14. Assim também não é a vontade de nosso Pai que está no céu que um desses pequeninos se perca. Além disso, se teu irmão pecares contra ti, vai e repreenda. Você está escutando aqui? A gente está falando de que? Tolerar. Vai e repreenda. A ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo duas testemunhas, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se recusar ouvir, dize à igreja. Mas se também recusar ouvir a igreja, considere gentil e publicano. Isso é Bíblia. Isso é, vou dizer para você, aprenda isso. Isso é misericórdia. Você entende por que é misericórdia? Mas isso não é castigo, irmão. Não, isso é misericórdia. Aprenda isso. Porque Deus precisa usar um processo para apertar aqueles que não estão corretos. E quando, irmão, isso é interessante para você entender, isso é uma coisa profunda. Eu quero que você, a gente está andando em águas profundas. Irmãos, quando uma pessoa ela está dentro da igreja, no corpo da igreja, ou no corpo da igreja, ela está protegida pelo sangue. Amém. Sabia disso? Se você está na igreja, está aqui, você está protegido pelo sangue. Amém. Por isso que Paulo fala assim, ó, tire do sangue. Por que ele fala tirar do sangue? Para quê? Se está protegido pelo sangue, como é que Deus pode usar o chicote? Interessante isso, né? Mas esse não é o nosso assunto. A gente está falando sobre perdoar, né? Vamos à frente aqui. E como você trata um publicano? Você apenas o deixa em paz. Depois de duas aceitações, ou depois de duas repressões deles, rejeitar como pagão. Isso não significa que você vai falar sobre ele, ou significa simplesmente que você simplesmente deixe-o em paz. Você consegue fazer isso? Alguém está falando mal, e começa a agir mal, e fala mal de você, você faz assim, ó. Use a palavra, aplique a palavra, não fique nervoso. Deus está contigo. Quando você aplica a palavra correta, Deus sempre vai estar contigo. Em qualquer batalha você vai ver Deus formado ali. Então o que acontece? Depois deixe ele em paz. Deixe como fosse assim, deixe ele lá. Ele vai, se Deus vai tratar com ele, amém. Ele vai reconhecer e depois vai acertar as coisas. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente fazendo, começa a discutir com nós mesmos, ficarmos tristes, rancorosos e falamos assim, não perdoa. Mas você tem que liberar. Porque se você não perdoar, o que acontece com você? Você não pode ser perdoado. Então é chave, ela vai para lá do mesmo jeito e ela volta para cá. Libere. Se você tem alguma coisa com alguém, libere. Não é você que vai mudar as pessoas. Escreva o que eu vou falar. Você agora está usando uma habilidade da palavra de Deus e fazendo uma proteção na sua vida. Você sabe que está errado, você sabe que está agindo dessa maneira, mas você liberou. Você não tem mais esse problema com aquela pessoa. Vamos ver o Bruno falar isso aqui logo. Observe que esse atar e desatar não é sobre alguém fazer algo com você. Você quer se vingar. Não, você não vai fazer isso. Alguém fez a coisa errada, você vai se vingar. Não. Se você pensar em se vingar, olha o que ele vai dizer. Opa. Aqui. Observe que esse atar, desatar não é sobre alguém fazer algo
com você ou você quer vingar. Você tem isso como uma atitude. Então você não está bem com Deus. Quando você quer vingar, você não está bem com quem? Com Deus. Você percebeu aqui? O que Deus quer fazer em você? Deus quer colocar paz em seu coração. Amém. Então quando você libera um perdão, você está em paz. Você não precisa estar com aquela coisa trancada ou na garganta, tem vezes que fica, né? Tem alguém até gente que engole aquilo. Você não precisa disso. Você está fazendo o que Deus falou. Perdoe. E vocês serão perdoados. Amém. Ele vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo monte. Mensagem. Aqui algum tempo atrás, um certo homem, bem conhecido nesta congregação, bem conhecido em todos os lugares. Um jornal fez uma reportagem muito ruim sobre mim, sobre o irmão Branco. Alguma coisa que não estava certa. E ele disse: irmão Branco, disse, chame o fogo do céu e queime aquele lugar. E eu disse: ó, irmão, que coisa. Eu disse: Jesus disse, você não sabe que Espírito está em você? Você pegou agora? Um homem que é de Deus falando para o irmão Branco. Ele falando mal de ti, se o jornal falou mal de ti, peça fogo do céu para queimar aquele local. Daí o irmão Branco está explicando para ele: você não sabe qual Espírito está sobre ti? Você sabe qual Espírito está sobre você? Amém. É o Espírito Santo. Amém. Isso aconteceu. O que o irmão Branco está usando? Ele está usando a mesma expressão que João aconteceu. Você lembra? Ele falou assim. Depois até talvez vamos ler sobre isso. Ele fala, João usa a mesma condição. Ô Senhor, tem um pessoal pregando aí assim. Não quer que a gente ore e desça fogo do céu? Não. Você está liberando. Você tem vida eterna. Quando você libera, isso pode transformar as pessoas. Amém. Olha aqui. Ele fala assim. Portanto, vamos olhar bem claro essa questão aqui. Deixa eu ver se eu acho primeiro aqui, né? Se está aqui, só um minutinho, nossa. Mateus, se eu não estou enganado, Mateus 18, 24. Deixa eu ver o que está aqui. Isso. Eu vou ler na Bíblia. Se você quiser acompanhar, está ali. Mateus 18, 24. É o rei. Um rei vai fazer conta do seu reinado. Escute bem o que ele vai dizer. E acontecendo fazer conta, foi apresentado um que ele devia 10.000 denários. A gente já estudou sobre isso, né? Cada um denário custa 35 quilos de ouro. Então ele devia 10.000 denários. Ele devia mais que muitos países devem para outro país. Uma pessoa. Essa parábola que Jesus está imprimindo, ele está querendo apontar, é para você. É para você. É para mim. Ele quer dizer que você deveu tanto que não tem condição de pagar. A nossa dívida é impagável. Qualquer um daqui tem uma dívida impagável. Você não consegue e eu não consigo. Por isso que ele aumentou tanto isso. Ele colocou 35 quilos, 10.000 denários. Vou ver, cada um denário custa 35 quilos de ouro. Teria que ter caminhões de ouro aqui na frente. E olha o que ele vai dizer. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, ser generoso para contigo, comigo, e tudo te pagarei. Ele não consegue, mas ele está falando. Não tinha como. É como a gente querer falar com Deus isso, dizer assim: Senhor, perdoa, eu vou pagar tudo, eu vou pagar tudo para ser salvo. Não tem como ser, não existe isso. Então o Senhor daquele servo, movido em íntima compaixão, soltou e o perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos, aquele que devia
sem dinheiro. Sem dinheiro é um dia de serviço. Cada um dia de serviço, então ele tinha 100 dinheiro, ele devia 100 dias de serviço. 3 meses e 10 dias, eu acho que é isso, né? De serviço. Olha só o que aconteceu. Lançando a mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deve. Então o seu companheiro prostrou-se aos seus pés, rogava, dizendo: ser generoso para comigo e tudo te pagarei. A mesma expressão que ele usou para se livrar, e a mesma expressão que Jesus estava usando agora. Ele, porém, não quis, antes foi encerrou na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Preste bem atenção nisso, irmão. Nós somos aqueles que devem 10 mil talentos. Agora, o que faz nós não perdoar as outras pessoas? Para gerar vida eterna. Aleluia. Porque você está com a vida eterna aqui. Se você tem o Espírito Santo, você está na mão a vida eterna. Amém. Quando você gera perdão, você pode trazer aquela pessoa, porque aquela pessoa também vai passar pelo mesmo processo que você. Ela vai ser perdoada. E se quando ela se for perdoada, ela reconhecer os seus pecados, o que vai acontecer? Ela vai ser liberada. E a palavra diz que depois de ser liberada, o que vai acontecer? Receber o Espírito Santo. Amém. Isso é Atos 2:38, depois podemos ler isso. Agora veja, esta palavra é sobre você e eu. Nós, seus servos, nós somos aquele a quem Ele perdoou todos os nossos pecados. Mas se não estamos tolerando aqueles que pecaram contra nós, como podemos esperar o mesmo do nosso Senhor? Muitas pessoas guardam rancor, e é tarde demais para não fazer isso. Somos avisados por Tiago que devemos não guardar rancores uns dos outros. Não vos indigneis, irmãos, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. É isso que Tiago fala. Será que a gente não está muito tarde para guardar rancor um do outro? Não, tem vezes que uma discussão, que não é uma discussão, é só pensamentos. A pessoa guarda rancor. E aí? Não é fácil isso, irmão. Vamos continuar aqui. Por quê? O próprio Jesus, quando ensina os seus discípulos a orar o Pai Nosso, se lembra lá? Ele vai levar a você a uma ponta que ele vai dizer: se você não perdoa, você não será perdoado. Isso aqui, vamos pegar aqui rapidamente para a gente verificar Mateus 6, eu acho que é o verso 14, é o verso 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Por que Deus está fazendo isso com nós? Você sabe? Por que Deus Ele imprime isso? Você começa a entender o que Ele quer de nós. Ele quer perfeição. E quebrar o quê? Os nossos orgulhos. Se tem um ser humano danadinho para ter orgulho, é nós. Olha, irmão, a gente tem orgulho com muitas coisas. Claro que existem orgulhos bons, né? Mas estou dizendo, alguns orgulhos a gente tem que dizer assim, ó, fica lá longe de mim. Mas é isso, irmão. O irmão Branham nos dá um bom exemplo disso em seu sermão, naquele dia do Calvário. Agora, observe Jesus dizendo, observe como ele declarou isso: as obras que eu faço. Escute bem isso aí, isso aqui é para nós. Isso é Escritura. As obras que eu faço, ele como está fazendo agora mesmo, as obras que estou fazendo agora, curando enfermo,
ressuscitando os mortos, abrindo os olhos do cego. Estas obras você fará. Porque ele ainda não tinha subido, o Espírito Santo tinha que descer. E ele está falando, essas obras você fará. Você não crê nele? Aqueles que creem em mim. Ele está falando, creem em quem? Em Jesus Cristo. Farão estas obras. Você orará pelo enfermo e o curará. Porque isso é promessa de Deus. Não é a voz de homem ou a ideia de homem. Não, isso é palavra de Deus. Agora você tem que criar uma que palavra? Do pregador? Não, da palavra de Deus. E ter confiança no que ele diz. Amém, é verdade. Isso gera fé. E fé gera manifestação. E gera atmosfera. E transforma e cura as pessoas. Olha aqui. Isso é bom. E ele vai dizer assim: as obras que eu estou fazendo agora, né? Curando o enfermo, ressuscitando os mortos, abrindo os olhos do cego. Estas obras você também fará. Se você acredita em mim, você está nessas obras. Então, agora ele fala assim, ó. Então, uma maior do que esta você fará. Opa! Tem uma aqui e agora existe uma maior. Você fará, porque eu vou para o meu Pai. Então, existem dois tipos de obra aqui. Isso eu quero que você guarde o que Jesus está falando. Uma é cura, uma é libertação. E existe uma obra maior que você vai fazer. E a obra maior é dar vida. Amém. É mostrar o Espírito Santo e perdoar os pecados. Amém. Observe que ele fala de obras, depois das obras maiores, fazendo uma distinção entre duas. Então, meu mano, na citação, um pouco mais o mundo não me verá mais. No entanto, você me verá. Estarei com você. Quem está com você? Jesus Cristo. Você percebeu aqui? Jesus sobe e pede ao Pai um consolador. Um consolador. E esse consolador o mundo não conhece. Agora você conhece, porque ele está com você. Amém. Não é com o vizinho do lado. Claro, se ele for teu irmão, ele está com ele também. Mas é com você, ele está falando, é com você. Estarei com você, mesmo em você até o fim do mundo. Escritura. Não o deixarei sem conforto ou consolo. Eu não vou deixar você será consolado, será confortado. Irmão, isso é palavra de Deus. Você tem que ter certeza disso. Se você é um cristão, você já segurou isso, porque você sabe o que é o Espírito Santo em você. Ele gera conforto, consolação. Amém. Eu rogarei ao Pai, e ele vai enviar outro consolador, que é o Espírito Santo, a quem o mundo não pode receber, mas vós podeis recebê-lo. Amém. Você começa a entender por que você recebe? Porque você é um filho de Deus, você já veio da eternidade, você vai conseguir ouvir a voz do bom pastor. Você sabe quem é o bom pastor, né? Não é um pastor da igreja, o bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você acha que o bom pastor? O bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. Não deixará nenhum para trás. Amém. Escute aqui. Isso aqui é a anotação que eu vou dando para você. Agora, nota. A maior obra tem o poder na igreja. Não somente para curar os enfermos pela oração, expulsar demônio pela oração, mas para comunicar. Olha só, a palavra é comunicar a vida eterna aos crentes. Você percebeu aqui? Você, como filho de Deus, você tem que comunicar a vida eterna. Como que uma pessoa vai saber que existe vida eterna se você não comunica? Como é que vai saber se existe vida eterna se ele nunca falasse? Você precisa falar e comunicar a vida eterna, porque você já recebeu. Amém. Você está o Espírito Santo em você. Amém. Você é uma testemunha viva. Então você tem que mostrar isso aos outros. Amém.
O Espírito Santo está vindo e colocando nas mãos da igreja para dar vida. Isto é o que o Calvário significa. Tomou homens e mulheres encurvadas e ergueu em um lugar para serem filhos e filhas de Deus, para curar os enfermos e conceder vida eterna, irmão. Você pega uma mulher, um homem que não conhece Deus, irmão, está lá naquela corrupção lá fora. O que estão fazendo? Pode ver, vieram roubar a igreja, outros vão lá se prostituem, outros se drogam, outros fazem outras coisas, O Espírito Santo, quando veio, faz essas pessoas serem o quê? Damas, essas mulheres. Faz esses homens ser o quê? Homens honráveis. Porque tem que ter o Espírito Santo para mudar a sua mente. Amém. Mudar o seu coração. Mudar a maneira que você vê. Então agora, nós temos um trabalho importante de levar o Espírito Santo para gerar vida. Amém. Glória a Deus. E ele vai dizer assim: ao dar o Espírito Santo aos crentes obedientes, os homens que antes eram incrédulos tornaram-se crentes, concedendo vida eterna espiritual. Quão maior é dizer a esta mulher enferma, deitada aqui, eu posso fazer uma oração da fé e ela ser curada. Isto é ótimo, isto é o que ele está fazendo. Então, mas dizer, maior que isso, você fará. Daí o irmão Branham usa isso para a igreja: pobres, cegos, miseráveis. Como você sentiria a falta disso? Você entende o que ele quer dizer? Pobre, cego, miserável. Está falando de uma igreja que é cega, pobre, miserável. Ela precisa de quê? Ela precisa do Espírito Santo para ser vida. Então, se você está o quê? Você não tem vida? Você não tem Espírito Santo? O que está acontecendo com você? Por que você está cego? Por que você está pobre? Ele está dando uma dor em nós. O mensageiro está dizendo: o que está acontecendo? Vocês têm aí recebido o Espírito Santo e a vida está em você e você não está executando. Libera perdão. Arrependeremos em cada um de vós. Você está vendo o que está vendo? Arrependa. Libere. Olha aqui. Isso vai ficar bom. Naquele dia do Calvário, o que é a vida? A pergunta do irmão Branham: o que é a vida eterna? A vida que ele viveu, a vida que está nele, transmite isso a outros. O que é a vida eterna? O Espírito Santo está em você? Amém. Então transmite isso a outros. Amém. É isso que ele está imprimindo. Transmitir a outros. Um homem pode fazer isso. Um filho de Deus pode. Jesus diz: a todos os pecados que você tolerar, perdoar, para você entender, eles serão perdoados. A todos os pecados que você retiver, eles serão retidos. Agora, aqui é onde a Igreja Católica e muitas outras cometeram o seu grande erro. Ela sai e diz: eu perdoo os seus pecados. Não é isso que a gente está falando. Você começa a entender? A Igreja Católica perdoa pecados. Não. Você conseguiu entender até agora onde que a gente está chegando? Vamos ver. Não é isso. Como eles receberam o perdão dos pecados na Bíblia? Pedro respondeu essa pergunta no dia de Pentecostes. Ele disse: o que podemos fazer para sermos salvos? Se alguém pergunta isso para você, o que você vai dizer? Ir na igreja do Tabernáculo, lá em Itajaí, você vai lá e escute uma pregação do pastor? Não é isso. A pergunta é muito clara. Olha aqui.
Pedro respondeu essa pergunta no dia de Pentecostes. Ele disse: o que podemos fazer para sermos salvos? Como podemos conseguir isto que todos vocês têm? Ele deu a receita. Ele disse a eles que fazer. Ele disse: arrependam-se, cada um de vós, para que Deus seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E aí estão as obras maiores. Você entendeu? As obras maiores é obra de vida. Muitas vezes a gente quer ver um paralítico andar, um cego ver, tudo isso, mas já pensaram se você vê uma vida transformada, que você viu que você entrou naquela porta e outro dia ele vira um cristão e está servindo a Deus com todo o seu coração? Isso é obra de vida eterna. É verdade. A igreja tem que saber repartir obras grandes com obras. Amém. Mas nós sempre queremos aquela emoção. É isso mesmo. Olha, irmão, quando tu vê uma pessoa regenerada pelo poder do Espírito Santo, eu fico olhando assim para aquela pessoa e digo: obrigado, Amém. tu és maravilhoso. Amém. É verdade, eu olho assim, meu Deus, obrigado por esse irmão, por essa irmã. Olha aqui. Ele vai dizer assim: perdão. Isso é bom para nós também. Perdão significa que você chegou a um ponto em que está disposto a tolerar ou não ficar com raiva de alguém. Você perdoa, agora você vai tolerar. Ou, vamos usar outra palavra que é mais fácil para você. Você vai perdoar e agora você não vai ficar mais com raiva de alguém. Você perdoou, você tomou uma posição em relação a isso. Quem faz coisas com você, aquela pessoa que fez coisas com você erradas, né? Mesmo que continue a fazer. Você entende, irmão? Isso é uma coisa importante. Igreja, preste atenção. Alguém faz uma coisa errada com você, faz isso, está fazendo, aí continua a fazer, você diz assim: perdoa. Acabou. É com você, não é com a pessoa. Agora, se Deus quer mudar aquela pessoa, vai mudar. Mas você já fez isso, você já liberou. Amém. Você não segurou. Escute bem isso, vou falar de novo aqui. Perdoar significa que você chegou a um ponto em que está disposto a tolerar ou não ficar com raiva de alguém. Quem faz coisas com você, mesmo que continue fazê-la. Observe que o perdão não tem nada a ver com a pessoa que está fazendo mal. O perdão não tem nada a ver com a pessoa que está fazendo mal. Porque se tivesse com a pessoa que está fazendo mal, nunca você perdoaria, porque aquele mal está ali. Isso tem a ver com você, que tem o Espírito Santo. Amém. Você está liberando. Amém. Você entendeu? Você é um liberador de vida. Amém. Isso não muda a natureza dele. Claro que não muda. Quem muda a natureza dele é Deus. Amém. Apenas muda a resposta sua. Você entendeu? A partir da hora que você perdoa, você está em paz. Amém. Mudou você. Ele pode vir. Está tranquilo, irmão. Eu já conheço a tua ação, a tua atitude. Estou descansado. Eu já sei como ele vai agir. Enquanto tiver aquele espírito trabalhando, eu sei como é que vai acontecer. Então, para que eu vou me... Eu já liberei, Satanás, eu já perdoei. Então você descansa nisso. Porque se você perdoa, você não fica. Eu perdoei, mas agora eu não quero perdoar mais. Você tem palavra, né? Você é um cristão, você luta para isso. Apenas muda a resposta. A maneira como você vê essa pessoa. Você entendeu? Você perdoou. Mesmo que ela continuar fazendo aquilo, você perdoou. O que você está fazendo agora é uma proteção, porque você sabe que ela age ou ele age daquele jeito. E não adianta, tem que esperar Deus fazer a mudança, irmão. Amém. Amém. Olha aqui. Isso é muito bom você saber isso. Tem gente que se martira.
Tem gente que se tranca nessa questão de perdão e não consegue liberar perdão. Há famílias que se destroem por causa disso, sabia? Uma vez eu estava vendo uma reportagem aqui, muito tempo atrás, acho que até o pastor estava na casa da minha sogra, eu vi no Fantástico, famílias milionárias, parece que tinha um prédio, talvez se você viu, você vai se lembrar disso, tinha um prédio lá em Brasília, enorme, que as pessoas estavam, que não tinham casa, estavam invadindo esse prédio, mas o prédio era enorme. Por quê? Luta judicial. Um não queria dar pouco, e o prédio estava se acabando. Um irmão ficou com raiva do outro e vai tudo, e prefere dar para os advogados tudo, e não divide certas coisas. Você está entendendo? Falta liberar o quê? Perdão. Isso aqui é outra coisa boa que o irmão Brana fala também. O irmão Brana costumava dizer: só porque você diz, não significa que seja assim. Agora, tem que acontecer para mudar a sua vida, para que você queira mais, para que você não queira mais pecar. Observe isso aqui. Isso aqui é o nascimento que ele está falando, numa linguagem simples. Não é o que você diz, é aquilo que entrou em você e diz: eu não quero mais pecar, eu não quero mais fazer nada contra Deus, eu não quero fazer mais nada errado. Entrou o Espírito Santo em você. Porque se não entrar o Espírito Santo, ainda você vai querer fazer as coisas erradas. Você entendeu? Quando o Espírito Santo entra em você, ele diz assim: olha, você acerta isso. E você sabe que ele fala no teu coração. Você sabe a hora que você falha alguma coisa, ele vai dizer: você falhou, corrija. Ele está ali para mostrar isso a você. Então ele vai dizer assim: ó, só porque você diz, não significa que seja assim. Agora tem que acontecer para mudar a sua vida, para que você não queira mais pecar. Essa é a real significado da remissão do pecado. Isso você está falando? Essa é a real significado da remissão do pecado. Você não faz mais porque não pode mais. Isso é interessante. Se a gente pudesse explicar isso na profundeza que é, que faz um homem lá perdido, lá no mundo, de repente ouve a voz, a palavra de Deus com uma pessoa e muda a vida dele. Como é que aquela pessoa vem e senta e vira um cristão rendido? Você está entendendo o que Deus faz? Amém. A outra vida vivendo em você, e você não pode pecar. Qual é a outra vida? É o Espírito Santo vivendo em você. 1 João 3,9: todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Isso é o que? Escritura, irmão. Se você nasceu e recebeu o Espírito Santo, você não pode pecar. Ah, irmão, você não pode pecar. Olhe bem aqui. É nascido de Deus, não comete pecado, não inicia o pecado. Melhorou? Você, quando é o filho de Deus, você nunca vai iniciar pecado, de maneira nenhuma. Você não sai de casa e pensa assim: vou fazer um pecado. Alguém saiu. Você entendeu o que aconteceu com Caim e Abel? Caim maquinou aqui. Abel não. Abel morreu sobre o altar dele. Ele não levantou a mão para o Senhor. Você quer me matar? Aí você sabe quem é filho de Deus. Amém. Olha aqui. Então, todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, não inicia o pecado, porque a sua semente é de Deus, permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Porque se você nasceu de Deus, então você terá a natureza de Deus, pois cada semente deve produzir segundo sua espécie. Aonde está? Gênesis capítulo 1, versículo 11. É uma natureza.
Deus não quer hibridar nada. Deus fala assim: o pezinho de goiaba nasceu, vai dar goiaba, e o pezinho vai nascer goiaba, e o resto da vida vai nascer goiaba. Vai plantar aquela semente, vai ser goiaba. Um filho de Deus vai produzir o quê? Filhos de Deus, porque ele recebe o Espírito Santo e ele vai passar esse Espírito Santo, e isso gera vida. Amém. Libera perdão, irmão. Amém. Vamos ler. Isso é bom. Olha aqui, está aqui, ó. Vamos pegar aqui rapidamente a escritura, só para você pensar o que Deus diz. Diz aqui, ó, Atos 2:38. Você é conhecedor, mas eu quero ler só para você lembrar. E ouvindo eles isto, compungido em seu coração, ele perguntava a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Ele disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão ou remissão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, apontando para o futuro. Depois que você é perdoado, você realmente reconhece os seus pecados e você se batiza, Deus está obrigado a dar o Espírito Santo a você, se você ama Deus. E olha o que ele vai dizer agora: porque a promessa vos diz respeito a você, diz respeito aos vossos filhos, diz respeito a todos que estão longe, tantos quantos Deus o Senhor chamar. Você viu isso aí? Amém. Primeiro é para você. Você recebeu? Passa para os seus filhos. Depois passa para quem? Está dizendo ali. Existe uma lógica na Escritura, irmão. Por que ele está falando para os filhos? Porque é os mais próximos. É a tua família. Tem gente que quer pregar lá no exterior e não converteu a família. Tem um detalhe aí, você tem que falar. Olha como é claro isso. Vou voltar de novo aqui. Porque a promessa vos diz respeito a todos. Deixa eu ver se é isso. Respeito a vós. A vós. Essa promessa de receber o Espírito Santo é a vós. É a você. É para mim. Aos vossos filhos. Porque filho é herança. Você lembra quando eu falei? Filho é bênção? Amém. É bênção mesmo? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem uns que é difícil, né? Não, irmão. Vocês não estão vendo com os olhos de Deus. E eu vou provar isso para você. Filho é bênção. Não assim, mas meu filho é rebelde. O que você acha daqueles 2 filhos daquela irmã que estava recebendo o irmão Brando na sua casa? E o irmão Brando diz assim: peça tudo. Porque ela entrou numa inspiração e disse: amém, irmão Brando, é isso mesmo. Amém. Ali é a terceira puxada, só para você entender o que eu quero falar. Não ir à igreja, não crio, mas a mãe dele veio. Amém. Graças a Deus. Aí que está a chave. Circunstância nenhuma, o nome assim, ó, pode pedir $1 milhão, se não cair, eu sou um falso profeta. A irmã está na cadeira de roda, pode pedir, ela vai ser curada. Ele fez a escolha, né, para ela pedir. Mas ele já sabia onde estava o coração daquela irmã. Amém. Eu quero os meus filhos dobrar o joelho. Como é que pode? Eles não criam palavra, não criam. Puf. Amém. Esse Deus que é o nosso Deus, do nosso Elias, não é o mesmo Deus que nós cremos. Não é o mesmo Deus que a gente tem que tomar pela palavra e segurar a nossa fé e mantermos fiel nisso. Amém. Aleluia. Está achando. Isso é terceira puxada, irmão. Terceira puxada está fundada no trazer vida. E qual é a melhor coisa de você dar vida aos teus filhos? Não estou falando dessa vida natural, estou falando dessa vida espiritual. Vai para a eternidade. Amém. Ele vai dizer assim: então, quando Jesus soprou sobre eles
lhe concedeu o Espírito Santo. E disse que, ao receber o Espírito Santo, você agora tem poder para dar o mesmo, ou outros, a outros, e ao fazê-lo, fará com que os pecados, que significa incredulidade, se afaste deles. Você percebeu aqui? O que ele está falando aqui, o que o Mobrão está botando na mensagem, o que ele está falando aqui, é a mesma coisa que eu li agora, Atos. Você entendeu? Amém. Você diz assim, mas meus filhos não têm fé. Mas você tem fé? Mas meus filhos ainda não. Mas você não tem fé? Você não tem o Espírito Santo? Amém. Essa é a chave, irmão. Não abandona a tua fé dentro do armário. Aplique ela para ser manifestada. É isso que eu quero que você entenda. Senão você vai andar milhas e milhas e não vai conseguir. Agora você sabe que você é um gerador de vida eterna, porque você recebeu o Espírito Santo. Agora você produz isso, não só para os filhos, aqueles que estão longe, e tantos quanto Deus chamar. Você produziu isso. Você é um liberador de arrepender. Você mostrou a palavra, eles se arrependem, eles recebem isso. Amém. Amém. Vou finalizar aqui. Fale bem. O irmão Branda diz que em seu sermão naquele dia no Calvário, ele diz assim: quão maior é dizer a esta mulher enferma, deitada aqui, eu posso fazer uma oração de fé e ela será curada. Isso é ótimo. Isso é o que está fazendo então. Mas dizer, maior do que isto que você fará, você lhe dá poder. Olhe bem aqui, a igreja precisa de poder. Para você dar poder, não apenas para ressuscitar por um tempo, mas para dar-lhe a vida eterna. Isto é poder. Você pegou estatura do varão, perfeito. Poder, virtude é poder. Então você estava ali recebendo poder para dar o quê? Vida eterna, irmão. Essa virtude não pertence a vocês, veio de alto para você dar esse poder. Do jeito que você recebeu de graça, você tem que passar de graça. Amém. Poder. Não apenas para ressuscitar por um tempo, mas para dar-lhe a vida eterna, que será eternamente para sempre. Pessoas pobres, cegas, miseráveis, como você sente falta disso? Você não vê qual é a coisa maior? Isso é a coisa maior que poderia acontecer, era transmitir vida eterna às pessoas. Você quer fazer isso? Amém. É mesmo? Amém. Você quer fazer isso? Isso é negócio de Deus. Por isso que eu acho que eu falei aqui, isso é o maior marketing de rede que tem. Sabia? Você está num lugar de maior marketing. Se eu fosse falar isso natural, se eu fosse reunir aqui homens e mulheres de negócio, eu poderia falar desse jeito. Você está no maior marketing de todos, que dá muito milhões, dá a vida eterna. Custa 10 mil vezes mais de 10 mil mundos. Se você tiver 10 mil mundos, você não vai ter isso aí. Você está milionário, no modo de dizer. Porque você recebe o quê? Vida eterna, que vale mais de 10 mil mundos. Então libere. Amém? É isso que eu estou querendo falar para você. Graças. Vamos passar para outra parte. Feche os seus olhos para fazer uma oração. Pai, tua presença é a coisa mais importante no coração do Filho de Deus, Pai. Que eles possam tomar isso, a tua palavra, com eficiência em seu coração. E